beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Bem, eu tenho um formulário aqui de algumas coisas importantes para o cálculo, que é, por exemplo, círculo trigonométrico, tem a ver com os ângulos aqui, né? Quais são os ângulos em π, quais são os valores no seno e no cosseno, algumas funções trigonométricas aqui, né? Coisas básicas que tu já viu uma vez na vida ou outra, umas relações trigonométricas aqui que sempre aparecem também na resolução de alguns cálculos, propriedade de logaritmo, de exponencial, funções hiperbólicas, né, coisas padrão aí para resolver essas primeiras questões, essa primeira parte aí do cálculo, principalmente. Mas vai ser útil também quando for ver derivadas integrais, tá? Por isso que essa apostila é tão boa. Né, umas definições aqui do que é uma função par, ímpar, periódica, limites notáveis. O professor falou sobre limites notáveis? São os limites fundamentais? Eu chamo de notáveis. Eu não sei como ele chama. Porque o limite de estado limites fundamentais, né? Notáveis eu não estou recordando, não. O que seria um limite fundamental? Então, eu teria até que rever aqui, porque foi a parte que eu cheguei no curso, entendeu? Que eu cheguei Tinha atrasado. seno, tinha cosseno nesses limites fundamentais? Hein? Espera aí. Sim, o limite de seno de x sobre x igual a 1. Então beleza. O que eu chamo de limite notável, tu chama de limite fundamental, entendi. Uhum. Algumas formas indeterminadas, ou seja, quando esse tipo de coisa aparece num limite, aí que você tem que resolver o cálculo de limite. Tá? Se essas coisas não aparecerem, seu limite é tranquilinho. Você só joga o valor e recebe o valor como resposta. Aqui umas propriedades derivadas que a gente ainda vai ver, umas listinhas. Vai ficar para a próxima. Então, vamos lá. Para começar aqui, uma coisa que eu vi que cai, de certa forma, na tua prova, que são os números reais, intervalos e funções. Essa parte de intervalos que foi o que eu te perguntei ali da desigualdade. Né? Normalmente a gente vê intervalos em desigualdade, mas se o teu professor não está cobrando isso, ótimo, perfeito. Então vamos ver, isso toma bastante tempo. Então, aqui ele vai falando umas propriedades básicas de número, né? Tipo, você poder inverter a soma, inverter a multiplicação, fazer na ordem que você quiser, a soma e a multiplicação. Aqui tem umas propriedades... Digo. Posso falar uma coisa rapidinho? Porque geralmente eu acho que ele cobra intervalo na questão do critério de existência, sabe? Qual que é o critério de existência Não, dessa mas isso função? é domínio, não é o que eu tô pensando. Tá. Eu confundo muito esses dois, tá? É uma questão que eu preciso aprender. Critério de existência e domínio. Tá bom. Bem, a gente provavelmente não vai cair desigualdades na tua prova, então vamos pular isso, né? A questão é que quando a gente tem uma desigualdade, né, é diferente de uma igualdade. Quando tu busca uma igualdade, tu busca basicamente um valor como resposta. Mas numa desigualdade como essa aqui, né, que eu ia apresentar, mas não vou, a gente tem um intervalo de valores, onde essa frase aqui, essa sentença matemática é verdade. Ou seja, existe um intervalo de valores onde o lado esquerdo é menor ou igual a 10. Né? Existe toda uma lógica para fazer essa conta que eu não vi nas duas provas, então muito provavelmente o professor não cobra isso. Então vamos pular isso. E aqui ele fala um pouco de módulo, o professor também não cobra módulo lá, então a gente vai deixar de lado, porque a importância do módulo aparece nessas situações de desigualdade. Né? Então, como nós não vamos ver isso, vamos deixar para lá. Aqui ele fala aqui sobre umas continhas de encontrar intervalos de desigualdade e tal, a gente vai pular para chegar em realmente o que importa aqui, que me parece ser a primeira parte, o primeiro assunto que tu vai ver, que é função. Tá bom? Então, o que é uma função? Né? Uma função ela funciona igual a um computador. Tu dá uma entrada, ela te dá uma saída. Tu joga um número nela, ela te dá outro número como resposta. Basicamente é isso. Então, a gente usa função o tempo todo. Né? No computador a gente usa função. Então, apertando uma tecla, ele tem uma função. Na matemática também. A gente joga um número na equação, por exemplo, na equação da área do quadrado, eu jogo um número que representa o lado desse quadrado, e fazendo um cálculo, que é basicamente elevar ao quadrado, eu tenho a área desse quadrado. Beleza? Então, isso que é uma função. Eu tenho um valor que está associado com o domínio dela, com os valores que eu posso jogar nela, e eu recebo uma imagem dela. Ou seja, o valor que eu, a princípio, posso receber como resposta. Eu vou falar mais sobre domínio e imagem depois, tá? Só saiba que
uma função tem que ter domínio, tem que ter imagem. Beleza? A Beleza. característica dela, são valores característicos dela. Então, de modo geral, assim, nem todas as funções te permitem jogar qualquer valor e te permitem receber qualquer valor. Então, a lógica disso tá por trás do domínio da imagem. Quando chegar lá, eu vou te explicar um pouco melhor isso. Beleza. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa simbologia aqui, ó, f de x, ela aparece quando tu tem uma função, tem algo que depende do valor de x. Então, tu joga um valor de x e recebe um outro valor. Né? A gente tem isso, por exemplo, na equação da reta, né? Y igual a x mais b. Tu joga um valor de x e recebe um ponto, um valor de y. Mas a gente tem isso em várias outras situações. Né? Por exemplo, sei lá, o dinheiro que tu coloca no banco e o quanto tu vai receber da poupança daqui a trocentos anos. Né? Vai receber R$2 da poupança daqui a trocentos anos. Então é uma função. Tu deu um valor, ele te dá outro depois de um determinado tempo. E esse tempo é caracterizado pelos elementos da tua função, né? Os coeficientes, lá se está elevado ao quadrado, se é uma raiz, etc. Muito bem. Então, bem, aqui tem umas formas de expressar funções, mas elas são bem básicas. Né? Na prática, a gente vai colocar números dentro de uma função como essa e receber a resposta. Então, nós normalmente usamos a forma analítica. Beleza? Então, aqui umas funções na forma analítica, por exemplo, a f de x quadrado. Bem, agora eu vou, de fato, explicar e fazer algumas contas, mas tenha em mente uma coisa, né? Eu tenho 2 horas para te explicar uma matéria que na tua faculdade são mais de 20 horas de aula, né? Então eu vou ter que passar por cima, beleza? Sim, tem Pode ser que noção. uma coisa ou outra fique assim, meio no Como eu ar para falei, você. né? Essa aula de hoje é bem mais emergencial, né? Nas próximas a gente vai começar a fazer mais, uma forma mais Mais calma, né? tempo e tal. Uhum. Sim, beleza. Beleza. Então tá. Bem, vamos analisar um pouquinho essa função f de x igual a x quadrado. Uma função que aparece o tempo todo para a gente, né? Chamada função de segundo grau. Ela, como qualquer função, tem domínio e tem imagem. O que é domínio? Agora vamos definir aqui. Domínio são os valores que eu posso jogar na minha função. Em outras palavras, que eu posso colocar no valor de x. Ok? No caso aqui, que é f de x. Né? Quando for f de t, é o valor que você pode colocar no t. Só está mudando a letra. Né? Então, quais valores eu posso colocar aqui em x? Eu posso colocar qualquer valor. A função x quadrado me permite colocar qualquer valor nela. Valor negativo, valor positivo, zero, tanto faz. Okay? Então, por isso que eu digo que o domínio da função x quadrado é todos os reais. Então, eu coloco esse rzinho bonitinho aqui, tá? Então, se aparecer uma função x quadrado, né, agradeça a Deus, porque é simplesmente todos os reais. É muito fácil. O domínio é todos os reais, porque eu posso colocar qualquer número aqui dentro. Então, posso colocar qualquer número real, todos os reais. E a imagem? Agora na imagem tem que tomar um cuidado. Entendeu? A imagem, escreva aí se você quiser, ou depois anote, né, no vídeo, a imagem são os valores que eu posso receber de f de x. Ou de y, né? Uma vez que y é igual a f de x. São os valores que eu posso receber. A x quadrado, a f de x igual a x quadrado, não me permite receber qualquer valor. Eu posso colocar qualquer valor em x, mas eu não posso receber qualquer valor da função x quadrado. Por quê? Porque como a gente aprendeu lá na escola, sei lá, sexta série, lá a gente aprende que quando a gente eleva ao quadrado, sempre fica positivo. Lembra disso? Se eu levar um número negativo ao quadrado, vai ficar positivo. Por exemplo, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4 é 16, certo? Certo. Muito bem. Então, independente do valor que eu jogue no lugar de x, eu sempre vou ter como resposta um valor maior ou igual a zero, sempre positivo. Não tem como eu ter uma resposta negativa, certo? Certo. Pois é. Então, por isso que a imagem da função x quadrado são todos os reais positivos e o zero, ou seja, todos os números maiores que zero.
ok? Aqui, essa notação está dizendo que são todos os números de 0 até mais infinito. Ou seja, dessa função x quadrado, eu só posso receber números de 0 até o mais infinito. Nunca números negativos. Nunca menos 2, menos 5, menos 300, menos 1 trilhão. Nunca. Beleza? É isso que diferencia domínio de imagem. Domínio, os valores que eu posso jogar na função. Imagem, valores que eu posso receber da função. Tudo bem até aí? Tudo bem. Beleza. Então, essa função aqui, g de t, ela é bem interessante porque ela não tem todos os reais no domínio. Então, eu estou te mostrando padrões de função que podem aparecer na tua prova. Tá? Então, o primeiro padrão de função que vai aparecer é essa com razão. Uma função onde tem divisão. Né? Por quê? Porque a gente também aprendeu lá na escola, não é nem no cálculo, é na escolinha, que não pode dividir por zero, lembra? Sim. Pois é. Então, existe um número que, se você colocar aqui no valor de t, vai causar uma divisão por zero. Nós sabemos que menos 2 ou 2 ao quadrado dá 4. Então, se aparecer 4 menos 4, vai dar zero na parte de baixo. E eu não posso ter zero na parte de baixo. Portanto, o domínio são todos os reais menos, né? Ou seja, t tem que ser diferente do 2 e do menos 2. Okay? Então, todos os reais podem. Menos o 2 e o menos 2. Então, essa é uma forma de tu representar o domínio da função. Outra forma é essa aqui, ó. Reais menos o menos 2 e o 2. Então, tu representa da forma que tu quiser, tá? O professor não pode dar errado por causa disso. Beleza? Tu pode até escrever com palavras, né? Então, Beleza. posso os reais menos 2 menos 2. Agora, a imagem, aqui, claro, para fazer esse cálculo da imagem, seria um pouco trabalhoso, talvez envolveria até limite, né? Mas a imagem, nesse caso, são todos os reais. Essa função aqui, ela pode te dar todos os reais como resposta. De menos infinito até mais infinito, incluindo zero, todos. Então, pode ter qualquer valor como resposta aqui, beleza? Diferente da x quadrado, que só te dava valores positivos. Outro padrão de função que pode cair na tua prova é essa aqui. Raiz de x quadrado menos 1. Bom? Raiz de x quadrado menos 1 também é um padrão de função, porque é raiz. Então, também a gente aprende na escola que dentro de raiz não pode número negativo. Né? E existem valores que fazem x quadrado menos 1, ou seja, aquilo que está dentro da raiz, ser negativo? Bem, existe. Né? De cara, se a gente colocar zero aqui, vai ficar raiz de menos 1. E raiz de menos 1 não pode existir. Beleza? Então, o cálculo para descobrir isso aqui é bem óbvio. Né? Eu vou te mostrar no Paint aqui. Vou jogar essa no Paint e vou fazer a continha. Tudo que eu fizer, eu vou te mandar no WhatsApp depois. Então, tu não precisa ficar copiando, tá? Só copia aquilo que você realmente achar interessante. Assim. Beleza, então, eu vou escrever aqui para tu entender o que eu estou fazendo, né? Deixa eu aumentar aqui. Estamos procurando o domínio. Sabemos que dentro de raízes pares não podem haver números negativos. Outra hora eu posso explicar o porquê disso. Logo, o que está dentro da nossa raiz aqui, par? É o x quadrado menos 1. Então, o x quadrado menos 1, ele tem que ser maior ou igual a zero. Senão vai dar caquinha. Então, como é que eu vou resolver essa conta aqui? Por isso que é um tanto importante ver desigualdades antes. Porque para estudar o domínio, às vezes tem desigualdades, né? Como é o caso aqui. Eu vou passar o menos 1 para o outro lado, então vai ficar x quadrado maior ou igual a 1. Beleza? Então, eu não sei como é que o teu professor resolve isso aqui, mas eu vou resolver do meu jeito. Quando a gente está fazendo uma desigualdade, tal qual numa igualdade, tem um x ao quadrado, a gente tem que fazer a raiz quadrada dos dois lados, tá? Então, quando eu faço a raiz quadrada dos dois lados, eu fico que x tem que ser maior ou igual ao módulo de 1, que nem tu falou agora há pouco. Beleza? Então, em outras palavras, os valores que você tem que jogar aqui dentro da função para ser maior que zero, ou seja, para existir conta,
Se não tiver isso, não vai ter conta. Tem que ser maior que o módulo de 1. Só que entender o módulo de 1 nesse contexto é meio esquisito. Então aqui vem um macete que eu vou te ensinar, tá? Quando tu tiver uma situação como essa, de x ao quadrado, uma situação como essa, módulo de 1, tu tá fazendo uma desigualdade para encontrar domínio, tu vai fazer o seguinte, tu vai colocar o x no meio e vai colocar essas coisinhas aqui, indicando que é de menos 1 a 1. Ou seja, os valores de x que tu tem que ter aqui, né, para ser maior que... Ou seja, para que exista, né, a raiz, para que tu possa fazer a conta do raiz quadrada, tem que ser... Eu escrevi errado aqui nessa situação. Tem que ser maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1. Ok? Porque qualquer valor entre menos 1 e 1 vai dar caquinha. A gente repara isso porque a conta deu maior que o módulo de 1. Okay? Então, quando uma conta dá maior que o módulo de 1, tem que separar dessa forma para entender qual que é o teu domínio. Então, o domínio dessa função aqui são números maiores que 1 e menores que menos 1. A gente repara isso olhando para cá, né? Se tu jogar 0, vai ficar 0 menos 1, não pode. Agora, se tu jogar 2, vai ficar 4 menos 1, 3. Raiz de 3, beleza, existe. Se tu jogar menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Raiz de 8 existe. Ok? Então, o cálculo vem sempre dessa continha básica, indicando o que a tua função pede. Ela só te pede que o que está dentro dela seja maior que 0. Então, o que está dentro dela, x quadrado menos 1, tem que ser maior que 0. Resolve a conta e chega na conclusão. Tudo bem até aí? Sim, só uma dúvida. Esse x maior que 1 ou x menor do que 1 é a mesma coisa que o x é maior ou igual ao módulo de 1, não é? Mesma coisa, né? Só que é uma forma bem mais explícita de mostrar isso. Né? Mostra, uma pessoa não vai entender. Agora, isso aqui fica bem clara a resposta. Então é bom Beleza. a pessoa entender que tu entendeu. Né? Beleza. Eu gostaria já de resolver alguma conta da tua prova, mas eu, quando explicava que estava verificando a tua prova, me parece que, mesmo na primeira questão aqui, onde todas as questões aqui, elas envolvem não só essa parte de análise de domínio, mas também fazer o limite e construir o gráfico, né, que passa por fazer o limite da função. A tua prova vai ser presencial? Sim, vai ser presencial. Entendi, não dá para usar Simbolab e coisas do gênero. Né? Pena. Bem, de toda forma, vamos continuar vendo o conteúdo. Beleza. Então, mostrei umas coisinhas meio básicas aqui. Umas definiçõezinhas bobinhas aqui. Coisas que são bem fundamentais, mas que eu não vi teu professor cobrar. Aí vai chegar uma hora que vai aparecer uma coisa que ele cobra que eu vi, que é isso aqui, ó, função composta. Lembra do teu professor falar de função composta? Sim, sim. Fogg, Goff, né? Função composta é quando tu tem uma função dentro de outra função, tá bom? Então isso aparece com alguma frequência. Muito bem. Então, essa é a definição 13, tá aqui, depois você pode olhar na apostila que eu vou te mandar. Então, na prática é o seguinte, quando tu vê um Goff, ou Fogg, né, que é função g de f, f de g, etc., você tem duas funções bem distintas, o enunciado vai te dar quais são essas duas funções, e você vai colocar uma função dentro da outra. É meio esquisito eu falando assim, mas no exemplo vai ficar claro, olha só. F de x igual a x quadrado mais 3. E a g de x é raiz de x. E ele está te pedindo aqui o Goff, que é o g da f de x, e o Fogg, que é o f da g de x. Então, aqui o Goff, que é o g da f de x, você vai pegar a g de x, okay, que é a raiz de x, e onde tiver x nela, no caso está aqui dentro da raiz, né, o x, você vai colocar a tua f de x. Então, no lugar de x, tu vai escrever assim, ó, raiz de f de x. Vai ficar raiz de f de x. Agora, o que é a f de x? A f de x é x quadrado mais 3. Então, vai ficar raiz de x quadrado mais 3. É simplesmente isso. Colocar uma função dentro da outra é isso. Tu vai colocar a função onde é o x da outra função. O contrário, a mesma coisa.
f de g de x, teu f está aqui, x² mais 3, e agora tu vai colocar a tua g onde tem x, no caso aqui, tá bom? Então, só uma pergunta, então, porque eu sei, eu entendo a parte da função composta, só que eu confundo muito, tipo assim, então, g de bola de x, a f está dentro da g, né? Então, é x² mais 3 dentro da raiz, né? Sim, a segunda fica dentro da primeira, exatamente, sempre isso. Isso. Beleza. Então, bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer rapidinho isso aqui. Ah, eu vou fazer essa outra aqui, que é mais interessante. Deixa eu abrir outra aqui. Beleza? ln f de x igual a ln de x, e g de x igual a raiz de x, e h de x, aquilo ali. Agora ele está pedindo o fog, ou seja, se ele está pedindo o fog, ele está pedindo a f de g de x. Né? Normalmente a gente vê f de x, certo? Então, Perdão, eu caí aqui, você pode repetir rapidinho? tá, não. Só coloquei aqui, tá? Não fiz nada ainda. Ah, Estou te tá. dizendo que o Só fog escreveu, é beleza. a f de g de x. Você é de onde, cara? De Minas, né? Eu sou de Minas. Beleza. Você não é que nem os mineiros que eu conheço, não. Os mineiros que eu conheço não são tão ansiosos assim. Você é meio ansioso, meio, poxa, tem que aprender agora. Calma, velho. Vai ficar tudo bem, você vai aprender de boa aí. Você acha? Eu acho, cara. Mas assim, os mineiros que eu conheço também são meio desleixados, né? Você é um cara mais cabeça assim, que eles. Ah, cara, que eu preciso passar em cálculo esse semestre, eu tô... É isso, cara. Precisa não. Você precisa respirar, tomar água. Passar em cálculo é a consequência. Vai dar tudo certo, relax. Então vamos lá. Eu digo isso porque na época da graduação também era super bitolado de passar de primeira nas matérias e tal, e depois eu percebi que isso não significa nada, assim, sabe? Às vezes uma coisa que deixa de acontecer para ti é uma vantagem até. Tipo, tu reprovou em cálculo, mas conheceu uma pessoa que também reprovou, e com ela tu abriu uma empresa que tu vai ficar milionário. Tipo, sabe? Essas coisas acontecem na nossa vida, não tem como a Sim, gente... sim. Apesar de que, claro, é muito legal passar de primeira, né? Mas não é minha primeira talvez também, não, porque por causa da pandemia eu tive que trancar algumas vezes cálculo, né? Até por isso Ah, que eu tô tu tem aquele precisando problema passar. de ter que passar, senão tu vai ter que fazer vestibular de novo, né? Não, na verdade, o que acontece? Aqui no Cefet tem dois problemas, na verdade, né? Primeiro que é o limite de trancamento, né? Que eu tive que trancar os 2 semestres por causa da pandemia. E o segundo é que aqui a gente tem uma coisa chamada RG, que é para a gente pegar matéria. E cálculo conta muito para RG, ou seja, se eu não passar em cálculo, meu RG vai cair muito e vai impossibilitar de pegar próximas matérias, entendeu? E não tem como eu trancar. Então, por isso que eu tô, assim, não, eu tenho que focar em cálculo esse semestre. Como eu falei, eu tenho até fevereiro para passar, né? Mas dessa Bad. vez. Mas da boa é que assim, essa primeira prova, ela é meio, sabe, ela é meio heurística. Não tem uma coisa muito clara. Apesar de ele estar Uhum. pedindo coisas ali, não é que nem quando ele pede assim, derive isso. Pronto, derive. Aí tu Sim, deriva e esse que é o pronto. problema. Esse É, professor, ele, sabe, não é aplicado, né? Nunca vi isso em engenharia que não é aplicado, mas. pois é. Bem, acontece, né? Isso, e olha só, tá reclamando de barriga cheia. Porque eu fiz umas atividades da UFRJ, cara. Meu, aquilo era insano. Tipo, a prova tinha 30 questões. E, assim, as questões eram de 2 a 5 minutos para tu fazer, sabe? Era um negócio absurdo, assim. E eram umas questões muito teóricas que não era faça o limite. Era analise de uma forma muito louca esse conjunto aqui, sabe? Era uma coisa, nossa, cara, eu não sei nem te explicar, de tão esquisito que era aquela prova. Nossa, imagina. Aqui tá bem aplicado até. Só que essa primeira prova de cálculo, ela é um negócio meio largado. Não é que nem na de derivada aqui, o professor fala, derive isso aqui. Ou da integral, integre isso aqui. Aqui é meio largado mesmo, né? Fazer o quê? Então tá, tava explicando aqui do FOG, né? F de G de X. Então, bem, qual que é a nossa F, né? A nossa F aqui é ln de X. E n de X. Então, como eu quero a F de G de X, note, eu vou colocar no X
o nosso g de x. É só isso. Então, se liga. Vou copiar até aqui, olha só. Então, tu vai fazer isso na tua prova. Tu vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Vai copiar o g de x, que aqui é raiz de x, e vai colar no lugar de x. Então, ficou agora ln da raiz de x, entendeu? Só isso. Beleza. Nada demais. Isso é um fog. Esse aqui é o fog. Pronto. Não tem segredo, só isso, beleza? Pediu fog, agradeço por um negócio tranquilo. Vou salvar aqui para continuar a matéria. Só um segundito. Aqui. Beleza, agora vamos ver algumas funções especiais aqui. Elas são especiais porque elas aparecem com extrema frequência, tá bom? A primeira função é a função constante. Quando a gente fala de funções, a gente tem que entender como é o gráfico delas também. Então, até para ajudar na hora das questões, porque eu vi que muitas das que o teu professor cobra, ele pede para desenhar o gráfico. Então, aqui tu tem que entender como é uma função constante, por exemplo. A função constante aqui, a f de... Bem, a função y igual a 2, ou f de x igual a 2. Note que não tem x na função, ela é simplesmente f de x igual a k, um número. Né? O k é 2 aqui no caso. Ou seja, não tem variação nela. Ela é sempre o mesmo valor, sempre 2, sempre 2, sempre 2. Para qualquer x que tu escolha aqui, tu vai ver que o y correspondente é 2. Para 2 aqui é 2, para 4 aqui é 2, para 0 aqui é 2, para menos 2 é 2, para 1 é 2. Para 1 trocentilhão vai ser 2 também. Então, porque ela é constante. Então, o gráfico dela é uma reta horizontal constante. Simplesmente assim. Não tem variação. Tem a função identidade, que é f de x igual a x, ou seja, y igual a x, ela é uma retinha de 45 graus, né? Então, se tu for pegar os pontos aqui, né? Tu pega aqui 2, por exemplo. Sobe, 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 bateu nesse pontinho aqui. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, encontra o 2 também. E isso para qualquer valor que tu escolha. Para menos 2, mesma coisa, encontrou menos 2. Para 1, menos 1 encontrou 1. Para 1 positivo, encontrou 1 positivo. Então, por isso que a gente chama de identidade, porque ela é sempre igual uma identidade. Né? Beleza? Essa é uma reta, né? Apesar de a gente chamar ela de identidade, é uma equação de uma reta. A forma geral de uma equação de reta a gente chama de função afim, e a equação é dada de uma forma geral, né? Ax mais b. Eu não sei o quanto o teu professor falou da equação de reta, mas ela, com certeza, é a equação mais importante da matemática. É a que tu mais vai usar muito na física também, por aí vai. Ela é muito importante e ela tem esses coeficientes A e B aqui, que são números, né? O A a gente chama de coeficiente angular e o B de linear. Então, por exemplo, se na hora da tua prova aparecer uma função como essa, tu sabe que o valor do B é o valor onde a função cruza o eixo Y. A gente chama de y-intercept. Aqui tu pode ver que essa função, a menos 3x mais 4, que está sendo representada no gráfico, ela cruza o eixo y aqui em 4, né? Aqui embaixo do 5. Então deve ser um 4 por aqui. E o que é o menos 3, né? O coeficiente angular. Ele dá a ideia da inclinação da reta. Quanto maior em módulo esse número, mais a tua reta é inclinada ou declinada. Ela vai ser declinada se o número for negativo. Essas coisas de equação da reta, conhece bem? Conhece bem esses formatos de equação? A equação da reta em si, o nome é estranho, né? Mas eu não lembro bem o que é, né? Assim, eu sei que é o AX mais B, o do segundo grau é a AX ao quadrado mais BX mais C, não é? Uhum. Não, isso aí é em segundo grau, tá certo, isso aí. Uhum. Certinho, perfeito. Eu lembro que Provavelmente teu também da professor falou exponencial disso. é E elevado a X. Tipo isso. Ok, então vou passar rapidinho por aqui. Função módulo, uma função que reflete, assim, que nem duas retas. Quadrática, é o que tu acabou de falar, uma parábola, né? E os coeficientes estão associados com o que essa parábola faz, né? Por exemplo, se a parábola é para cima é porque o A é positivo. Se a parábola cruza o eixo X, ela vai ter duas raízes, que é aquilo que a gente encontra quando a gente faz Bhaskara, né? A gente faz toda aquela conta louca lá para encontrar os valores onde a parábola cruza o eixo X. Só isso. É aquilo que são os valores que você encontra quando você faz Bhaskara.
E tem a função polinomial, que é uma função com x elevado a coisas maiores do que ao quadrado, né? O cubo, a quinta, a 20. Função racional, que é quando você tem a divisão de dois polinômios. Normalmente isso causa esse buracão aqui, tá? Ele causa esse buracão porque como vai ter um valor aqui embaixo que zera, né? Provavelmente vai ter, se é um polinômio, tem que ter um valor que zera. De modo geral, assim, vai ter um valor que zera. Daí, como quando tu divide por zero não pode, né? Mas no cálculo a gente aprende que isso é porque ela vai para infinito, tu vai ter uns buracão indo para infinito aqui, olha só. Para trás do menos 1, na função x menos 1 dividido por x quadrado menos 1, para trás do menos 1, assim, ó, vamos dizer assim, tangenciando o menos 1 pela esquerda, né, o limite dessa função x tendendo a menos 1 pela esquerda vai para menos infinito, olha só, porque ela tende a chegar aqui nessa reta, mas nunca chega. Então ela vai indo para baixo, vai indo para baixo, vai indo para baixo, até o menos infinito. E pela direita, vai para cima, para cima, para cima, para cima, até o mais infinito. Então, Eu posso, uma dúvida que eu li diga. ali, eu acabei tendo, sobre o domínio da função, né? Cada tipo de função tem um próprio domínio, ou aquela regra que você apresentou para mim vale para todas as funções? Tu sempre vai ter que fazer o cálculo baseado no tipo de função que tu tem. Por isso eu te mostrei aquelas 3 funções características. Que é uma coisa que que eu preciso, eu esqueço bastante, né? Que é o domínio da função, né? Então, tu tem O que lembrar o critério que é de o cada domínio da um. função. Quando tu entender isso, tu não vai ficar pensando, eu tenho que decorar qualquer coisa, não. Tu tem que decorar o que é domínio. Domínio são os valores que eu posso jogar na função. Ponto. Tá. Agora, quais valores eu posso jogar nessa função aqui? Bem, ela é uma função que tem x na parte de baixo. E a gente aprendeu na escola que não pode dividir por zero. Sim. Certo? Qual o valor que vai fazer dar zero aqui embaixo? 1. Então, 1 faz parte do domínio. É isso. Tá. É basicamente isso. Entendeu? Todos os Beleza. outros valores aqui valem. Todos os outros valores têm um correspondente na imagem. Mas o 1 não. Porque o 1, até, sei lá, não dá para dizer se vai para menos infinito ou para mais infinito. Então, tá bugadaço. Bugadaço. Assim, curiosamente, né? Essa função em especial, ela tem um problema no menos 1 e no 1, né? No menos 1 ocorre essa cagada aqui, né, de não saber se vai nem para menos infinito ou para mais infinito. Por um lado, vai para menos infinito, por outro, vai para mais infinito. Mas outro número problemático, que é o 1, causou só essa bolinha aqui. O que é essa bolinha? A função ela é contínua, né? Tu vê um risco tranquilo aqui, né? Nada demais. Só que ela tem uma descontinuidade removível. Uma descontinuidade removível. Por quê? Porque apesar de tu não poder jogar 1 aqui, nós temos claramente qual que é o limite dessa função aqui tendendo a 1. Quando ela tende a 1, vai para esse lugarzinho bonitinho aqui. Dá até para fazer a conta depois para te provar isso. Agora, quando tende a menos 1, vai dar problema, porque pela esquerda dá para um valor e pela direita vai para outro valor. Diferente de x igual a 1, que pela esquerda e pela direita vai para o mesmo valorzinho aqui. Né? Então, isso que eu estou te falando é algo extremamente importante no estudo de limite, que é uma coisa que vem depois aqui desse negócio que a gente está falando, de domínio, imagem, etc., de função. O estudo de limite ele começa aí, ele começa entendendo a continuidade de uma função, ele serve para isso. Tu aplica limite na prática para ver se a tua função é contínua ou não, em um determinado ponto, ok? Então, em x igual a 1 aqui, apesar de não fazer parte do domínio, o 1, o limite existe. Porque pela esquerda e pela direita tende ao mesmo valor. Mas para menos 1 não existe. Porque pela esquerda e pela direita tende a valores diferentes. Ok? A ideia profunda por trás do limite é essa. Eu sei que é muita coisa para mastigar, mas né, é o que temos para hoje. Claro, eu vou falar mais disso quando chegar na parte de limite, mas só um spoiler que está por vir, tá? Sim, sim. Beleza. Vamos continuando, que a gente já está acabando a função, já vamos ver limite. Aqui tem umas características especiais de função que elas aparecem mais em função trigonométrica, tipo seno, cosseno, que é ser par ou ímpar. Bem, tem outras funções que não são seno e cosseno, mas também são pares e ímpares. Né? Por exemplo, aqui tem os exemplos. Ó. Essa função ela é par.
Por quê? Porque independente do valor que tu jogar aqui, se ele for negativo ou positivo, a função continua a mesma. Mas se tu jogar menos 2 ou mais 2, a resposta é a mesma. Se tu jogar menos 10 ou mais 10, a resposta é a mesma. Se tu jogar menos 300 ou mais 300, a resposta é a mesma. Ou seja, função par. Quando isso ocorre, quando tu jogar o valor negativo ou positivo não fazer diferença, o nome é função par. Função ímpar é, por exemplo, um polinômio elevado a um grau ímpar, né? Por isso que a gente chama de função ímpar até. Porque se tu jogar um valor negativo aqui, vai dar a mesma resposta que daria com o positivo, ou seja, o mesmo número em módulo, só que a tua resposta é negativa. Por exemplo, se nessa função ímpar aqui você jogar menos 1, né, a tua resposta é menos 1. Se tu jogar 1, tua resposta é 1. Ou seja, quando tu jogou o mesmo valor, só que negativo, deu a mesma resposta da resposta, deu a mesma resposta que quando tu jogou positivo, só que negativa. Então, essa é a ideia da função ímpar. A função ímpar é um pouco mais difícil de entender, né? Mas eu vou te explicar aqui no Paint que vai ficar bem claro. Bem tranquilo. Ó, um exemplo de função ímpar aqui, se liga. X ao cubo menos 1. Por que ela é ímpar? Vou te provar como ela é ímpar aqui. Não, deixa eu só x ao cubo. Ó, por exemplo, se eu jogar menos 2, não, se eu jogar 2, o que vai acontecer se eu jogar 2? Vai ficar 2 ao cubo é 8, certo? Agora, o que vai acontecer se eu jogar menos 2? Vai ficar menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2, 4, vezes menos 2, menos 8. E menos 8, por sua vez, é a mesma coisa que menos a f de 2. Porque f de 2 é 8. Então 8 é menos f de 2. Tá vendo a lógica aqui? Ah, sim, agora eu entendi. Isso, ó. 8 é o próprio f de 2. Então substitui por f de 2. Ou seja, minha f de menos 2 é a mesma coisa que menos f de 2. Então isso é uma função ímpar. Beleza? Beleza. Essa é a prova que o professor quer que tu faça. Claro, ele quer que tu faça de uma forma geral, né? Então tu jogaria menos x e provaria isso. Que nem tá lá na apostila repetidas vezes. Fiz aqui que tu entendesse, né? Para provar isso aí, como teu professor não cobra muito isso, vou outra hora. Beleza, vamos voltar. Vamos embora. Vamos para próximas aqui. Parari, parará. Função periódica é uma função quando as coisas repetem. Então, não vamos falar sobre isso porque ela só funciona para sendo cosseno tangente. Isso aqui, ó, função injetora, sobrejetora e bijetora, eu vou colar aqui na conversa do WhatsApp. Por quê? Porque é um negócio que é difícil de decorar. Entender até é difícil. Então tu tá com ela lá no WhatsApp. Tu lê bastante antes da prova e quando cair na prova tu já sabe o que tu tem que escrever, entendeu? Agora, vou te explicar mais ou menos o que é isso. Função injetora, sobrejetora e bijetora. Então a função injetora, ela te diz mais ou menos o seguinte: se tu jogar um número na função e esse número que tu jogou dar exclusivamente uma única resposta em y, tu tem uma função injetora. Porque às vezes tem funções que tu joga dois valores diferentes de x e tu tem a mesma resposta. O exemplo mais clássico disso é a função x². Né? Quando a gente faz Bhaskara, a gente encontra dois valores, né? O x1 e o x2, lembra? A resposta da Sim. Bhaskara lá? Pois é. O que são aqueles x1 e x2? São os valores que você joga na função e ela zera, ou seja, dá y igual a zero. Então, para dois valores diferentes, tu tem a mesma resposta. Ou seja, uma função como a x², ela não é injetora, porque para dois valores diferentes você tem a mesma resposta. Agora, uma função como a reta, ela é injetora, porque para qualquer valor que tu joga, você vai ter uma resposta de y diferente. Beleza? Muito bem. Sobre injetora, assim, tipo, 100% das funções que tu vai trabalhar são. E quando é as duas ao mesmo tempo, é bijetora. Só não vai ser sobrejetora se tiver uma cagada no domínio, tipo aquela que a gente estava vendo aqui, né? Aquele desenho esquisitão aqui. Isso aqui não é sobrejetora, tá? Mas quando for uma funçãozinha normal, um polinômio, assim, aí ela é. Beleza.
Cagadona é o que eu quero dizer, assim, tem problema no domínio. Então, Tá. né, é basicamente isso. Então, beleza. Aqui ele continua mais coisas aqui, função inversa, que é só trocar o x pelo y. Vai falar de mais umas funções importantes aqui, tipo a função raiz, a função exponencial. Isso aqui, só isso aqui é tipo 2 meses de aula no ensino médio, sabe? Então, não tem como, né, passar mais detalhes dela aqui, além do gráfico, né? O gráfico do bagulho aqui explode, da exponencial, e do logaritmo vai para o infinito, só que vai bem devagarinho. O logaritmo é uma função que demora para crescer. Funções trigonométricas são ondinhas, né? Seno e cosseno são ondinhas. Essas outras funções aqui esquisitonas. Beleza. Agora, bem, aqui tem umas questões bem interessantes que ele pede para determinar o domínio da função. Essas aqui já são mais parecidas com a tua prova, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a questão 2 que eu estou vendo aqui, da tua prova. Eu não vou fazer a parte do gráfico. Vou fazer, assim, brevemente o gráfico, porque para entender o gráfico de uma função, a gente tem que usar limite, tá? Então, como a gente não estudou limite ainda, então vamos lá. Vou fazer esta continha que eu acabei de colocar no Paint aqui. Qualquer coisa tu pode me perguntar, tá bom? Então, seja a função x² menos 3x menos 4. Encontrar o domínio, a imagem e construir o gráfico. Me diz aí, se isso aí caísse na tua prova, como que tu faria? Tu começaria? Tu faria o quê? Tu deixaria em branco? Tá, vamos lá. Exatamente o que eu queria fazer, eu fazendo assim me ajudando. Primeiro eu tenho que determinar o domínio da minha função, não é? O problema está pedindo. Então, x² menos 3x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Exato, mas note que tem um quadradão ali fora também, né? Isso aí não te causa nenhum espanto, assim? Tá, pera aí. Não, só uma pergunta, não Aí estou no, dizendo que tu porque tenha você está certeza de tirando a raiz, qualquer levando ao coisa. quadrado, a minha função vai ser o domínio dos reais, então. Pois o- é, o- isso é uma dúvida bem pertinente, assim, sabe? O pessoal, vamos dizer assim, eles viajam nesse ponto, assim. Então, tu não pode viajar nesse ponto. Se ele tá te mostrando que alguma vez na vida essa função foi uma raiz, então tu vai ter que lidar com o domínio sabendo que ela foi uma raiz. Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente faz o seguinte, ó, digamos que tu tenha a seguinte função aqui, sei lá, x² menos 5x mais 6. E essa função está dividida por x mais 3. Daí, conta vem, conta vai, coisa que eu vou te ensinar também se der tempo, tu vai transformar essa função aqui em dois fatores. X menos 3, x menos 2. Desculpa que eu queria colocar menos 3, tá bom? Daí a pessoa escreveu aqui para simplificar, né? Ela tá pedindo, ela quer encontrar o domínio. Então, sei lá, vamos simplificar primeiro. Cortou, e essa função feiona virou essa aqui, x menos 2. Daí a gente olha para essa função que deu depois da simplificação e pensa, aqui eu posso jogar qualquer valor, negativo, zero, positivo, tanto faz. E vai responder lá que o domínio é todos os reais e vai errar. Porque o domínio não é todos os reais. Porque apesar da função simplificada ser isso, ela nasceu desse jeito. Então, tu sempre vai ver o domínio do jeito que a tua função nasceu, do jeito que ela foi apresentada, tá bom? Então, apesar de ter o quadrado aqui que de fato corta com a raiz, ele corta a raiz, mas como a tua função mostrou a raiz, tu vai ter que resolver o domínio com essa raiz ali. Vai ter que fazer exatamente o que tu falou. É dizer que o que está dentro ali tem que ser maior que zero, beleza? Beleza. Sempre do jeito que ela é apresentada. Então tá show. Então como é que tu faria aqui para encontrar o domínio então? Me diz. Então, colocaria primeiro, né, x² menos 3x menos 4 maior ou igual a zero. Aham. Maior ou igual a zero. Nós devemos ter isso, beleza. E aí, Tá. como é que você resolveria isso? Aí isso agora eu posso tirar a Bhaskara, né?
Pode fazer a Bhaskara, exatamente. Ou você Ok. pode fazer por soma e produto, se conseguir. Tipo, soma e produto é um jeito mega rápido de resolver equação de segundo grau. Se tu conseguir pensar qual número Q somado dá 3 e multiplicado dá -4, já resolve sem fazer Bhaskara. Somado dá 3, multiplicado dá -4, então é 2. Não. Somado dá 3, 2 e 2 não dá 3. -3, né? Não, tem que dar 3. É sempre o negativo do B. Então, como o teu B é -3, tem que dar 3. Não tá vindo na cabeça, não. Somado dá 3, multiplicado dá 4, né? -4. -4. Tá travando um pouco a net aí. A ideia Tá bem ruim aqui a internet, acho que tá variando o sinal. é sempre assim. Os dois números somados têm que dar -B e multiplicados tem que dar C. O teu -B aqui é 3, porque o B é -3. Então, menos com menos, mais. O C é simplesmente -4. E sempre inverte o sinal do meio, basicamente. Tá me escutando, Rafael? Estou escutando. Então, a dica é o seguinte. Tu vai sempre pensar primeiro na multiplicação. Porque, por exemplo, multiplicação é sempre mais difícil de acontecer, né? Quais dois números que multiplicados dá -4? Eu só consigo pensar em -1 e 4. Ou 2 e -2, né? Também, só que 2 e -2 não dá 3 somados, né? Por isso que as respostas é -1 e 4. Tá, entendi. Então, a ideia Uhum. podia ser 4 e -4 e 1, né? Só que daí somado não daria 3. Uhum. Então, -1 e 4. Então, assim, quando der para fazer de cabeça, faz. Sempre pensa primeiro no C, né, na multiplicação. Tá. 4. Gostei da dica, começar a usar mais. Isso. Então, porque o professor normalmente coloca a funçãozinha fácil de trabalhar assim. Tá? Uhum. Agora eu vou te perguntar o seguinte, beleza, tu fez a Bhaskara. E aí, qual que é a resposta, então? Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi bem, né? Se eu jogar -1 e 4, vai zerar a minha função. Mas eu não posso jogar -1 porque está dentro de uma raiz. Então é 4. Não, tu pode jogar -1. O que não pode acontecer é que, depois de resolvido a conta, dê um número negativo. Ficar 900 aqui. Peraí que deu uma cortada na chamada. Bem, fecha aí e abre de novo, tá meio ruim a conexão mesmo. Peraí, vou sair e voltar então. Beleza. Voltei. Beleza. Tá, então só para eu entender, né? Eu fiz o Bhaskara, eu encontrei... Não, antes de mais nada, isso que tu falou foi horroroso, cara. Tu não pode pensar que tu não pode jogar um número negativo dentro da raiz. Tu pode jogar um número negativo dentro da raiz. Se for ímpar, né? Não. Não também. Não é isso. O que tu não pode ter é a resposta. O que tu não pode ter é, depois dos cálculos feitos, ter um número negativo aqui. Isso tu não pode. Tá. Mas agora, qual é o problema de tu jogar um número negativo se tu tiver, sei lá, x² mais 1? Aí tu coloca dentro do x² ali -8. Pô, -8² é 64. Não deu problema nenhum tu jogar um número negativo. Tá, entendi. Jogar um número negativo. O problema é quando tu resolve a conta, quando só tem número ali, ser um número negativo. Esse é o problema. Isso tem que ficar bem claro pra ti, tá? Senão vai errar. Beleza? Entendeu a ideia? Entendi. Pronto. Bem, o que está acontecendo aqui é o que eu esperava que ia acontecer devido ao teu professor não ter passado desigualdade. Tu não sabe o que tu faz com essa resposta, né? Tu não sabe o que fazer com essa resposta. Uhum. Só chegou numa resposta que tu não sabe usar. É isso que eu tô na dúvida. Esses valores são os valores que se eu jogar na minha expressão,
vai dar zero, Vai dar zero. maior ou igual a zero, não é? Não, vai dar zero. Se tu Sim, jogar sim, falando assim. menos 1 ali, vai dar zero, olha só. Menos 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 1 mais 3 menos 4. Deu zero. Tá vendo? Uhum. Então, a raiz aqui não é a resposta. Essa é a questão. A raiz não é a resposta. As raízes que a gente encontrou, elas nos ajudam a entender a resposta. Ah, vai ser um intervalo entre elas. Isso, exatamente. Vamos identificar isso bem. Bem, a gente está falando de uma parábola, certo? Então, é uma parábola virada para cima, porque o x² está multiplicado por um número positivo, o 1. Né? Não é menos 1 aqui, não é menos 2, sei lá. Então, quando a gente tem um número positivo na frente do x², nós temos uma parábola virada para cima. Ok? Ok. Tudo bem até aí? Bem, aqui a gente já encontrou as raízes, então a gente sabe que é menos 1 e 4. Beleza. Agora, o que o gráfico está nos mostrando, né? Se tu pegar qualquer valor entre menos 1 e 4, por exemplo, 3, ou 2 que seja, a gente nota que ele nos dá como resposta um número negativo. Né? Sei lá, menos 8. Não sei, pode ser qualquer coisa. Mas, de fato, qualquer número entre as raízes é negativo. Beleza? Uhum. E qualquer número menor que a menor raiz e maior que a maior raiz é positivo. Por exemplo, se a gente pegar menos 3 aqui, ó, vai dar um número positivo de resposta de y. Se a gente pegar o 5 aqui, vai dar um número positivo também. Então, como a gente quer números positivos como resposta, a resposta que a gente obtém por meio das raízes é o seguinte: para que essa sentença aqui seja verdadeira, ou seja, x² menos 3x menos 4 seja maior que zero, os números que eu tenho que jogar em x para que o lado esquerdo seja maior ou igual a zero são menores que a menor raiz, ou seja, de menos infinito até menos 1, união com o 4 até o mais infinito, ou seja, números maiores que a maior raiz. Esse é o domínio da função. Os números de menos infinito até menos 1 e de 4 até mais infinito. São esses valores que eu posso jogar na minha função. Se eu jogar qualquer valor fora desse domínio, ou seja, entre menos 1 e 4, vai dar uma resposta negativa e eu não posso ter número negativo aqui dentro. Beleza? Tá, entendi agora. Entendeu mesmo? Beleza. Uhum, entendi. Beleza. Então agora ele está pedindo a imagem. Eu já falei, né? Domínios são os valores que tu pode jogar na função. Imagens são os valores que tu pode receber da função. Então, quais valores a gente pode receber de uma função quadrada, né? A gente só pode receber valores positivos. Primeiro passo aqui a se analisar. Só pode receber valores positivos. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui é que, bem, de fato, valores positivos vão nos nortear aqui. Qualquer coisa negativa já não pode. O que é perigoso aqui para a gente ter qualquer valor possível positivo de resposta é o domínio, né? Como o domínio ele não existe de entre menos 1 e 4, né? Se eu fosse representar isso com uma reta, para ficar mais claro para ti, a reta do domínio, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui a reta do domínio. Aqui é um x, né? Ou seja, meus valores de x que vão para mais infinito, e aqui está o menos infinito. Opa. A gente sabe que, bem, valor fechado, né? Então eu diria assim, de menos 1 a 4, eu posso qualquer valor. Só não posso valor aqui dentro. A imagem é associada com isso, né? Porque, bem, se eu não posso jogar qualquer valor, né? Só entendendo que imagens são os valores que a função pode me dar como resposta. Agora, quais são os valores que a função pode me dar como resposta? Né? Ela pode me dar qualquer valor como resposta? Bem,
Eu acho que não tem problema nenhum, né? Porque, vamos pensar assim, se eu jogar o número que quiser aqui, por exemplo, o 4, né? Se eu jogar o 4 aqui, vai dar f de x igual a zero. Vai dar zero, certo? Agora, se eu jogar um número muito próximo de 4, vai dar um número muito pequeno aqui como resposta. E se eu for crescendo, crescendo, crescendo o número, por exemplo, jogar 1 trilhão, a resposta vai ser um número bem grande também. Se eu jogar um número maior ainda, maior ainda. Então, a minha função, ela me permite qualquer valor como resposta, apesar do domínio não aceitar entre -1 e 4. Beleza? Porque a função, pela própria natureza dela, tu pode reparar que se tu jogar qualquer valor, ela vai te dar qualquer valor como resposta. Menos os valores negativos. Beleza? Então, para encontrar imagem, não tem conta. É só uma análise. É meio grosseiro falar isso, mas é verdade. Não tem conta, é só análise. Beleza? Uhum. No máximo, tu poderia fazer um limite, mas aqui a gente já sabe, né, como essa função funciona. Ela zera quando tu joga 4 e vai para infinito quando tu joga um número muito grande. Então significa que o infinito vai que a imagem vai de 0 a 4. De 0 a mais infinito. Beleza? Tá, então, só para eu entender, então, a imagem, no caso, seria o domínio dos reais, não é? Não. Domínio dos reais, só Você que... está falando, não, você tá falando coisa que não deve. Imagem, imagem, domínio é domínio. A tua imagem perdão. são os reais positivos. É assim que tu tem que Tá, falar. imagens dos reais positivos. Isso, perfeito. Só podem ser os positivos por causa Do quadrado. do quadrado? Isso. Tá. Por causa do quadrado. Né? Bem, de fato, mesmo a função raiz quadrada de x, que tem que ser o teu norte aqui para encontrar a imagem, é por isso que é bom decorar aqueles gráficos lá, ela é uma função mais ou menos assim. Ó. Ela é uma parábola virada. Né? Se tu tivesse a menos raiz de x, seria assim, uma parábola virada. Então, ela vai para o infinito. Tu tem qualquer valor aqui na imagem, menos os negativos. Veja que o teu gráfico começa no zero, tá vendo? Ele não tá para cá. Se fosse menos raiz de x, ele estaria para cá. Uma raiz de x positiva, porque é ao quadrado, seria assim. Agora, como essa tranqueira aqui ainda já está ao quadrado, então é mais ao quadrado ainda. Tipo, ela vai crescer assim. Ela vai para o infinito, mas ela não tem valor negativo. Não tem nada negativo nela. A ideia é essa, tá bom? Só isso. Não tem valor negativo porque está ao quadrado. Tá? Ah, tá. Entendi agora. Mas é assim, é por causa de característica da função, né? Como eu estou te dizendo. A função raiz de x, ela também não passa no negativo. Se fosse uma função exponencial, por exemplo, ela também não estaria no negativo, ela cresce assim, exponencial. Então tem muita função que não tem os negativos na imagem. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, mas isso aí não tem conta, é só conhecendo a função mesmo para entender. Eu tenho que entender como é a função funciona. Beleza. Ele está pedindo para construir o gráfico, né? Bem, eu poderia até construir o gráfico para ti aqui, mas vamos focar no resto do conteúdo, né? Ainda tem muita coisa de limite para ver, beleza? O Tá, gráfico aqui beleza. tu vai ter que apelar, tipo, tu tá vendo que tem uma raiz com um quadrado dentro, então vai cancelar a raiz, vai sobrar uma função quadrática. Sabe que o Uhum. gráfico de uma função quadrática é uma parábola, certo? Sim, sim. Então olha só aqui, até os joguinhos Wolfram aqui, ó. A gente dá uma parábola. Normal, É uma beleza. parábola que passa nas raízes que tu encontrou, ok? Uhum. Show de bolas, meu caro. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Quer dizer, vamos ver limites agora, né? Limite, meu Deus, mais uma. Agora que começa. Começa as contas de verdade. Até agora foi só brincations. Ai, ai. Tipo, até Até agora criança não, chora. não teve conta, na real, né? Então, agora vai vir as contas. Mas primeiro tu tem que entender o que é o limite, porque, sei lá, muito provavelmente vai cair alguma coisa na prova. Né? Limite, ele é uma coisa que não existe na matemática normal, né? Matemática que a gente usa na escolinha e tal.
uma tendência, né? A gente fala que não dá para dividir por zero e tal, né? Mas quando tá no limite, dá. Né? Quando tá no limite, dá. Então, bem, o que eu quero dizer com isso? Né? O limite ele tá aí para te resolver questões interessantes, do tipo desse desenho aí, né? Se tu pegar a equação da área de um polígono e fazer o n que aparece lá, ou seja, o número de lados naquela equação tender a infinito, tu vai ter a mesma resposta da área do círculo. Então o limite te mostra coisas que na prática tu não vê, não é mesmo? Mas então a gente tem que entender o que é o limite, né? Aqui a gente tem uma função, a função x² no x mais 1, uma função tranquila, né? Não tem problema nenhum nela, e a gente quer saber qual é o limite quando o x tende a 2. Okay? Como é que eu descubro qual que é o valor que a minha função vai ter quando o x se aproxima de 2? Eu jogo valores muito próximos de 2 e vejo a que valor a minha função se aproxima. Note, eu estou jogando aqui o 1,99. A minha função deu como resposta 2,85. Agora 1,995, 2,97. 1,999, 12,98. Então a gente repara que quanto mais próximo de 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores que 2, está se aproximando do 3, né? Cada vez mais próximo do 3. E pela direita também, ó, você pega valores bem próximos de 2, pela direita, ou seja, um pouquinho maiores, 2,005, 3,1, 3,01, 3,003, ou seja, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando eu tendo os valores a 2, eles se aproximam do mesmo valor, a resposta se aproxima do mesmo número, que é 3. Ou seja, a gente tem claramente que quando essa função tende a 2, quando o valor de x tende a 2, o y, o valor da f de x, tende a 3. Okay? Então o limite dessa função quando x tende a 2 é 3. Aqui, ó. Beleza, perfeito. Não precisou de cálculo nenhum, né? Note que se a função for normal, tranquila, como essa aqui, para tu encontrar o limite, é simplesmente tu jogar o número. Né? Se eu jogar 2 aqui, tu vai ver que vai dar 3 a conta. Né? 4 menos 2 dá 2 mais um 3. O problema é que nem sempre é assim. Nem sempre é simplesmente jogar o número, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas essa é a dica, tá? Tipo, tem uns professores que são troll. Eles te pedem os limites, mas na real não tem problema nenhum na conta, sabe? Daí tu vai ficar quebrando a cabeça em coisa que não existe, onde não tem problema. Sempre tentar jogar primeiro, né? Sempre tentar jogar primeiro, exatamente. Exatamente isso. Pô, eu vi nas duas provas aqui os mesmos limites. O professor vai cobrar coisa parecida na prova, com certeza. Beleza. Então, ó, aqui temos uma situação um pouco mais interessante, né? Veja. Olha só esse exemplo aqui. X, raiz de x mais 1 menos 1, queremos para quando x tende a 0. Note que se você simplesmente jogar 0 aqui, vai dar cagada. Ó, vai dar 0 dividido por 0. Né? Porque vai ficar 0 aqui, raiz de 0 mais 1 é 1, menos 1, 0. Então vai ficar 0 dividido por 0. Beleza? Indeterminação. É a situação onde a gente teria que fazer um cálculo. Mas aqui, ó, ele está te mostrando que apesar de ter dado caquinha, quando a gente jogou direto na equação, justamente por problema aqui, a gente nota que a função, quando eu jogo valorzinhos ó, muito próximos de 0 pela esquerda, a função está tendendo a 2. E quando eu jogo muito próximos de 0 pela direita também. Então, apesar de, na hora de jogar o valor ali, tá dando problema, tá dando 0 dividido por 0, uma indeterminação, porque eu não sei quanto é 0 dividido por 0, na hora que eu jogo valores, tá dando 2, beleza? Beleza. Tranquilo até aí? Uhum. Tá. Cara, eu tô falando meio baixo hoje, porque minha mulher tá trabalhando aí, né, fazendo massagem, mas nas outras aulas eu falo mais alto, tá? Sou Não, um pouco mais dá pra ver energético. tranquilo. Então beleza. Tem que cuidar aqui, senão os clientes não vão gostar da barulheira. Eu faço muito barulho dando aula. Sou muito energético. Então tá, agora Desanimado. sim, eu sou animado.
Ainda mais hoje que eu dei pouca aula, já. Eu queria aqui dar uma mega aula para tu querer fechar um pacote de 50 horas comigo, né? Uhum. Mas, né? Nossa. Mas infelizmente aí não deu, porque a mulher tá Não, mas tô gostando demais da aula. show, beleza, beleza. Então vamos lá. Continuando aqui, limites laterais agora. Bem, aqui entra a motivação de se estudar limite. Por quê? Por que eu vou ficar estudando limite? Não tem motivo, joga o número lá e pronto. Não deu, não deu, não deu. Não, mas eu tenho que estudar limite por um motivo mega importante. É com os limites laterais que a gente analisa a continuidade de uma função. Nota só essas coisas horrorosas aqui. Elas são funções. Está escrito f de x aqui, então eu tenho que considerá-la uma função. Beleza? Senão Tá. é preconceito. Isso é uma função só, né? Essa é uma função só, apesar de ter uns Tá, riscos esquisitão. É uma função só. Beleza? tá. Então, Uhum. só que essa é uma função curiosa, né? Porque justamente ela tem esses buracos aqui. A gente nota que, se a gente fosse estudar o limite dessa função, dessa primeira aqui em especial, para trás do A, ou seja, se aproximando de A por valores menores que ele, e se aproximando de A por valores maiores, a gente vai ter valores como resposta de Y diferentes. Olha só, aqui, se eu me aproximar pela esquerda, o meu Y, a minha resposta está aqui, ó, aqui embaixo. Se eu me aproximar pela direita, ela está aqui em cima. Beleza? Tá vendo que é Tá, diferente? Por quê? Porque se eu me aproximo pela esquerda, eu pego essa reta decrescente aqui. E se eu me aproximo pela direita, eu venho dessa reta crescente. Então, eu estou indo para valores diferentes. Para o mesmo limite, para o mesmo número, para uma mesma tendência, para o A. Para uma mesma tendência, estou indo para dois valores diferentes. Entendeu pelo desenho tá. mais ou menos o que está rolando? Sim, sim. Ó, justamente aqui na segunda a mesma coisa. Ó. Se eu venho pela esquerda, eu venho por essa reta crescente aqui. Ó. Então ela vai me dar um valor de Y. Se eu venho pela esquerda, ela está nessa reta decrescente e o valor é mais alto. Tá. Então, né, estou tendo dois valores diferentes tendendo ao mesmo valor, tendendo ao mesmo A. Mas pela esquerda e pela direita estão dando valores diferentes. Note que é diferente, que é um caso diferenciado em comparação com esse aqui, que tanto pela esquerda quanto pela direita estava me dando o mesmo 3. Tá vendo? Uhum. Pois é. Então, essa função não é contínua. E a gente repara claramente no gráfico, né? Tem um puta buraco aqui no meio dela. É. Então, beleza. Tem uns outros exemplos um pouco mais bonitinhos, né? Algebricamente mais bonitinhos, como por exemplo esse aqui, ó. Raiz de x dividido por x. O que acontece aqui, meu caro? Se você for fazer o gráfico disto, você vai ver que, bem, né? Se tu tá pegando valores maiores que zero, a gente sabe que o módulo, quando ele é maior que zero, ele é x. Quando ele é menor, é menos x. Né? Ele troca o sinal. Basicamente, o módulo faz isso, troca o sinal. Então, aqui você teria a reta 1, se você jogar valores de x maiores que zero, e a reta y igual a menos 1, se você jogar valor de x menor que zero. Então, a gente nota novamente um baita de um buraco aqui, né? Entre as duas retas. Se você está se aproximando de zero pela esquerda, o valor que tu está tendo é menos 1. Agora, pela direita é mais 1. É uma conta, tipo, é uma equação só, tá ligado? Só que tu tá tendo dois valores diferentes. Curioso, né? Sim, peraí que eu tô. Agora deu uma bugadinha, peraí. Se for um, se eu jogar x igual a um, né? Jogar o valor um, Vai dar um. ele E vai vai dar dar um. tranquilo. O problema é Uhum. quando tu joga zero. Zero é o problema. Olha no gráfico aqui. Uhum. Zero é o problema, porque pela esquerda, quando tu joga zero, tá dando menos um. E pela direita tá dando um. Se tu fizer o limite dessa função aqui, x tendendo a 1, não tem problema, ó. Porque, ó, olha o 1 aqui onde tá meu mouse, tá vendo? Se tu subir, pela esquerda e pela direita, tá tendendo ao mesmo valor, 1. Né? Uhum. Se tu se aproxima Tá. aqui, ó, tá tendendo a 1. Agora aqui não. Se tu se aproxima do zero pela esquerda, tu pega aqui embaixo. Pela direita, tu pega aqui em cima. Então, Tá. Aproximando do pois é. zero pela direita, dando lá em cima. Pela Isso, esquerda, dando lá embaixo. Tá. esse é o Agora problema. entendi. Então, ó, a notação algébrica aqui é essa, né? O limite pela direita da função, ó, essa aqui é a função. Não pode ter preconceito. A função é zoada mesmo. Tá. Tá dando 1. E pela esquerda tá dando menos 1. Então, nessa situação, a gente está tendo uma situação onde não tem limite.
Não tem limite. Essa função não tem limite quando x tende a zero. Porque para um mesmo valor de tendência, tu está tendo duas respostas diferentes. Então, não tem limite. Ok? Essa é uma situação que não tem limite, e quando a função não tem limite num ponto, significa que ela não é contínua naquele ponto. Tá bom? Então, se chegar na prova e te perguntar, me diz se essa função é contínua, a única coisa que tu precisa fazer é o limite. Tu faz o limite no ponto que ele está pedindo. Se o limite não existir, ou seja, se o limite bilateral der diferente, né, pela esquerda deu um valor e pela direita outro, significa que a função não é contínua. Olha só aqui, ó, por exemplo, essa aqui. Isso também é uma função. Não sei se o professor vai ser sacana de mostrar assim, mas x menos 2 se tu jogar valores de x menores que 2, e x mais 1 se tu jogar maiores que 2. Então, o gráfico disso é isso aqui. Veja, para trás do 2 é uma reta, para frente do 2 é outra. É o de se esperar quando a gente olha para essa equação aqui. Okay? Porque ele está dizendo que para frente do 2 e para trás do 2 são equações diferentes que regem a função. Então, por isso, tu nunca pode confundir o que é equação e o que é função. Ok? Equação são as letrinhas, os numerozinhos. Função é algo ocorrendo no plano cartesiano. Okay? O gráfico da coisa. A equação são só as letras aqui. Então, essa função tem duas equações para duas situações distintas. Beleza? Então, a gente nota que, novamente, tem um buracão. Então, se eu fosse fazer o limite aqui, ó, se eu for jogar nessa primeira aqui, x tendendo a 2, vai dar 1. De fato, deu 1 aqui, ó. A função está tendendo a 1, a parte de para trás do 2. E para frente do 2, se eu jogar 2 aqui, vai dar 1 mais 1, 2, que é o que está aparecendo aqui, 2. Então, limite pela esquerda e pela direita, diferentes. Então, não tem limite. E por aí vai, tem um monte de exemplo aqui, tá? Vamos deixar para lá isso, porque senão eu vou ficar o dia todo falando disso, só para tu entender a importância do limite, tá? Se pediu, se a função é contínua, tu vai ter que aplicar limite. Se a função der quebrada daquele jeito, tu vai fazer um limite cada vez. Beleza? Tá. Então, beleza. Aqui tá fazendo limite pela definição, eu não vi teu professor cobrar isso, então eu vou pular. Tá? Eu achei tosco teu professor cobrar gráfico já na primeira prova. Gráfico é melhor aprender na segunda prova, sabe? Quando a gente já sabe derivada, porque derivada ajuda demais a desenhar gráfico. Então eu realmente acho que as funções que ele vai cobrar são funções simples. Ele não pode cobrar coisas muito avançadas assim. Então vai ser x², vai ser reta, tá? Então pode ficar bem tranquilo que se tu souber como fazer o gráfico de uma parábola ou souber como fazer o gráfico de uma reta, vai dar tudo certo, tá? Não, beleza. Só tenta decorar isso. Depois eu vou te mostrar lá no GeoGebra uns desenhos, acho que tu vai entender bem. Beleza. Então, limites infinitos aqui. O que significa limites infinitos? Significa limites onde, quando você joga para um determinado valor, esse valor vai para infinito. Ok? Então, pô, parece meio bizarro, mas olha o gráfico aqui. Quando o x tende a A, tanto pela esquerda quanto pela direita vai para o mesmo valor, vai para infinito. Os dois estão subindo, entendeu? Então, acontece, tem função que é assim. Tipo A1 sobre x², vai dar um negócio desse jeito. Pode ir para menos infinito também. Então aqui, ó, aqui tem um exemplo. Olha só. Essa função aqui, ó. 1 sobre 1 menos x², eu quero saber o limite dessa função quando x tende a 1. Okay? Então, se eu jogar tanto números menores que 1 ou maiores que 1, as duas respostas vão para infinito, positivo. Não é que nem no gráfico lá de antes que eu te mostrei, que tinha uma que é para menos infinito e outra para mais infinito, né? Essa função tem limite, porque tanto pela esquerda quanto pela direita tu está indo para o mesmo valor, infinito, ok? Ela não teria limite se tivesse dado duas respostas diferentes, beleza? Então o teu limite dar infinito não é um problema. Se na hora da prova o teu limite der infinito, tudo bem? Tá tudo certo? Beleza? Não é problema o limite dar infinito. Estamos combinados? Tá. Beleza. Sim. O problema é quando é infinito dividido por infinito, zero dividido por zero, essas coisas, tá bom? Então tá bom. Aquelas indeterminações que eu te mostrei lá no começo da aula. Aqui, outro exemplo de função que, apesar de dar infinito, tem limite, né? Bem, se tu jogar zero pela esquerda e pela direita, vai para o mesmo valor, menos infinito. Então tá. Daí o gráfico dá bonitinho, né? Porque pelos dois lados tu tá tendendo para infinito, né? Olha só que bonitinho o gráfico aqui. Tá descendo dos dois lados.
tem os limites no infinito, que é assim, se tu tende a função a infinito, veja, tender a função a infinito é diferente de receber como resposta o infinito. Olha só, aqui eu tendi a zero, tá vendo? E a resposta deu infinito. Às vezes eu tendo o meu limite a infinito. Olha só aqui, ó, limite tendendo a infinito. Já apareceu bastante para ti isso, né? Limite tendendo a infinito. Já. Então aqui, ó, é uma coisa como essa, né? Ela tende a um determinado valor. Pode acontecer. Então aqui, por exemplo, ó, essa função, quando x tende a menos infinito, ela tende a 2. Então vai acontecer uma coisinha assim, mas provavelmente vai dar uma assíntota, né? Vai tender a 2. Então ele faz a conta aqui pela definição, a gente não vai ver isso, porque é muita treta, né? O gráfico vai dar uma coisa assim, ó. Quando x então tende a menos infinito, essa função vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas ela nunca alcança o 2. Ela tende a 2 e não alcança o 2. A gente chama isso de assíntota. Já ouviu falar das assíntotas? Sim, sim. Assíntotas são comportamentos que tendem a um determinado valor, mas nunca chegam, só se aproximam. Tá? Tu vai poder usar calculadora na tua prova? Ela falou que vai permitir. Então eu vou te dar uma dica. Quando aparecer um limite que tiver esquisito de tu descobrir a resposta, joga na calculadora. Joga um valor bem grande na calculadora, para tu entender como a função funciona, entendeu? Uhum. Por exemplo, olha só, eu vou abrir a calculadora aqui e vou te mostrar uma coisa bem interessante. Eu também tô com a minha aqui. Tu sabe o que acontece quando a função exponencial vai para menos infinito? Provavelmente não, né? Vai para menos infinito. Provavelmente tu não sabe, né? Não, eu tô levando algo a infinito. Tô levando negativo. Negativo, né? O que é bem esquisito. Olha só o que eu faço então para descobrir, quando eu não lembro, né? Quando eu não lembrava, agora eu sei. Eu pego um número qualquer, né? Porque tanto faz, tu tá levando o infinito, tanto faz a base. Mas, né, vai ter uma base específica lá. Mas se for um número muito feio, muito grande, joga 2 mesmo. Coloca aqui. E agora coloca um número bem grande e negativo. Ah, meu Deus do céu. Essa calculadora do Windows me fode, tá? Se tu usa outro celular, nos celulares é melhor essas coisas aqui. Ó. Meu. Celular é uma merda, cara. Eu vou fazer no Wolfram pra tu entender, tá? Tá. Celular não. A calculadora do Windows é uma bosta. Os caras atualizam tudo quanto é coisa e não atualizam essa calculadora lixo. Ó, se liga. Fazendo o Wolfram aqui. Eu não sei quanto é uma função exponencial que tende a menos infinito, mas eu pego e faço isso aqui, ó. Jogo um número bem grandão, só que negativo, tá vendo? Tá. Isso eu também eu posso dar porque, assim, uma coisa que eu tenho dificuldade é de utilizar o limite jogar o limite na minha função. Que eu fico meio bugado, porque o limite não posso operar com ele, né? Não pode. Pô, o Wolfram tá de sacanagem comigo, cara. Ele não tá me dando qual é a resposta. Aí, agora deu. Então deu um número tosco demais, gigante aqui, não sei para que isso. Mas a aproximação decimal, ó, deu 1,00 vezes 10 elevado a menos 310. Eu quero na forma de 0, alguma coisa. Ó, tá tenso hoje, assim, o computador não tá colaborando comigo. Mas a coisa é que vai dar 0, uma caralhada, assim, ó, vai dar tipo assim, ó, 0.0000000, alguma coisa, assim. Ou seja, esse número é quase zero, entendeu? Então a gente repara, jogando na calculadora, se ela ajudar, né, se ela colaborar com a gente repara que tende a zero. Quanto maior o número tu jogar, mais vai ficar próximo de zero, entendeu? Mais próximo de zero, quanto maior for. Quanto mais negativo for, né? Quanto mais próximo de menos infinito for. Então a minha dica, jogue na calculadora, para entender padrões. Né? Tá. Então é isso. Por exemplo, então, quando chegar limite na minha prova e tiver infinito, eu posso imaginar infinito como 99999. Exatamente. Tá. Isso vai te ajudar pra caramba. Eu tinha muito problema com isso. Mas tu pode fazer isso, te garanto, tá? Tá. Então tá bom. Tem vários limites aqui, blá, 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 limite do infinito no infinito, então é um limite que tende a infinito e vai para o infinito. Por exemplo, x quadrado, ou x ao cubo, ou raiz de x. Qualquer função normal, quando tu tende a infinito, ela vai para o infinito. Tá? Então, é natural, né? É tipo natural, assim. Bem, beleza. Aqui a gente tem algumas propriedades de limite que vão ser importantes no cálculo de limite.
Por exemplo, o limite da soma é igual à soma dos limites. Ok? Tem uma soma aqui, eu estou fazendo o limite de tudo. O limite dessa soma é igual à soma de cada um deles. Do limite de cada um deles, tá vendo? Isso é mega importante, porque às vezes tu vai ter um limite todo zoado lá. Daí tu vai fazer um por um. Talvez um por um te ajude. Quando tu tem uma constante multiplicando uma função, ela pode ir para fora do limite. Tu faz o limite só da função. Tipo, sei lá, qual é o limite de 2x ao cubo? Passa o 2 para fora. Aí tu faz o limite do x ao cubo e depois multiplica por 2. Quando tu tem duas funções se multiplicando, meu caro, você pode fazer o limite de cada uma delas separadamente também. Ou seja, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Tu faz o limite de cada uma e depois multiplica. Essa aqui é muito braba. Essa aqui tu vai usar pra caramba. Dificilmente na tua prova tu não vai usar essa aqui, tá? Bem, todas aqui, na real. Só que essa aqui a gente normalmente esquece. É por isso que eu tô falando. Não, beleza. Então, tá. Bem, tá tudo na apostila, né? Que hora é a tua prova amanhã? Minha prova amanhã vai ser às 10 a meio-dia. Putz, velho, daí é tenso. Pena que não vai ter muito tempo pra estudar e tal, né? Mastigar isso mas aqui. tem a noite ainda. Pô, mas durma bem, velho. O principal é dormir bem. Sim, sim. Eu vou te dar uma dica que eu sempre dou pro pessoal que vai fazer vestibular, provas difíceis. Isso é uma dica que eu aprendi na faculdade, tem a ver com neurologia. Se liga. Quando tu for fazer uma prova de cálculo, tu não vai ler a primeira questão e já fazê-la, tá? Tu vai ler todas as questões com muita atenção e a hora que tu terminar de ler a primeira questão, tu vai dar uma pensada em como você resolveria ela. Pode ser que tu não tenha ideia, mas dá uma breve pensada, uma pensada rápida, assim. Lembra das coisas que tu estudou, das coisas que tu viu na aula. Pensa como tu começaria. Terminou de pensar rapidamente? Vai ler a segunda. Faz a mesma coisa. Vai lendo todas. Quando tu terminar de ler todas e dar aquela pensadinha de como resolve, você não vai tentar fazer a primeira, você vai tentar fazer a mais fácil. Tá? Mais fácil. Tá. Então nunca começa a fazer mais difícil, começa pela mais fácil. Por quê? Aí vem a neurologia. Nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito diferenciada. Ele tenta resolver problemas, mesmo a gente não pensando neles. Eu vou te provar. Já não aconteceu de tu estar conversando com alguém e tu não lembrar de uma palavra? Daí ficar aquela palavra na ponta da língua? Pois é, toda hora, né? E daí, do nada, tu tá em casa, depois, já não tá mais falando com a pessoa, já nem quer mais saber daquela palavra. Você lembra? Tu lembra da palavra, exatamente. Lembro. Então, por quê? Porque o teu cérebro tem um dispositivo, sei lá, bizarro, que tenta resolver problemas pra ti, porque todo problema pro cérebro é uma questão de vida ou morte, né? Então ele tenta resolver. Você deita na cama e sua cabeça começa a... Lembra como é toda aquela questão. Isso, exatamente, daí é tenso, né? Mas então, use isso a seu favor. Na hora da prova, tu vai tentar resolver rapidamente para criar aquela ansiedade no cérebro para ele subconscientemente tentar resolver. Porque enquanto tu tiver conscientemente pensando na questão que tu tá resolvendo, na fácil, o teu cérebro inconscientemente vai tentar resolver difícil. Não, daí quando tu voltar para difícil, ele, tá na hora de ajudar, entendeu? Essa é a minha dica monstra, assim, sempre me ajudou e vai te ajudar com certeza, ajuda os meus alunos também. Pode deixar. Tá. Vamos lá. Continuando. Tem mais umas propriedadezinhas aqui. Quando tem vamos dizer assim, um expoente na função, você pode aplicar o limite e depois aplicar o expoente. O mesmo com a raiz, o mesmo em funções especiais, você pode aplicar o limite dentro do argumento da função. Olha só, essa aqui é muito boa também, porque às vezes tu tem o ln do carambal dentro, né? Tu vai pôr o limite dentro. Isso pode te ajudar, sabe? Porque fazer o limite fora do ln, daí tu vai ter que pensar como é que o ln funciona e tal. Não, pega o limite e coloca ele dentro do ln, dentro do cosseno, dentro do seno. Isso aqui ajuda muito. Muito bem. Bem, aqui tem umas outras regras meio bosta ali, que eu nunca uso para nada. Então agora vamos fazer cálculo de limite. Essa aqui é o tenso da prova, né? Cálculo de limite, velho, tu só vai fazer quando tu tiver uma dessas 7 situações aqui. 0 dividido por 0, infinito dividido por infinito, 0 vezes infinito. Por quê? Porque são coisas que realmente tu não sabe, né? Tipo, bem, 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Beleza. Só que qualquer coisa dividido por 0 é infinito. Daí tu tem uma indeterminação, porque ou o bagulho vai dar 0 ou vai dar infinito. Então, como tu não sabe,
É uma indeterminação. Então, na prática, eu digo o seguinte: essas coisas aqui, eles escondem a resposta de verdade. A resposta de verdade está atrás dessa parede aqui. E tu tem que fazer alguma mudança algébrica na tua função, que é o que a gente chama de cálculo de limite, para resolver e encontrar a resposta que está escondida. Beleza? Uhum, aí começa o meu problema, que eu falei pra você. Mas essa é a parte difícil mesmo. Não tem jeito, é o teu problema, é o problema de todo mundo. E vai ser o meu também, se o limite for muito difícil. Tá? É natural, é natural. Aquela parte de ver um produto notável que você não consegue ver de jeito nenhum aí que... Isso, tudo notável, né? Muito chato. Mas, bem, vai dar boa, relax. Ó, por Tá, vamos exemplo, lá. esse limite aqui, ele não tem problema nenhum. Ele não dá nenhuma indeterminação. Se você jogar 8, tá de boa. Então, você vai só usar algumas propriedades aqui. Por exemplo, limite da soma, soma dos limites. Tu vai fazer o limite de cada um, tá vendo? Uhum, Agora, tá. propriedadezinhas. Como aqui nessa primeira tinha uma constante, passa a constante para fora do limite, resolve a conta. Como aqui era uma raiz, coloca o limite dentro da raiz, resolve a conta. Como aqui era uma multiplicação de um x por um exponencial, limite da multiplicação, multiplicação dos limites. Então, vou fazer o limite do x e o limite do exponencial, multiplicados. E o limite da constante aqui, que é o mais tosco, né? Porque constante não muda. Beleza. Aqui, novamente, ele aplica algumas outras coisas. Né? Tu vai aplicar aqui o limite em cada um dos termos. Aqui tu aplica o limite na exponencial, né? no próprio argumento ali do exponencial. E vai fazendo as contas aqui, parari, parará, pronto, chegou na resposta. Beleza? Então aqui não teve indeterminação, não teve problema. Né? A grande questão é o seguinte, cara. Como você tem só algumas horas para sua prova, não vai ter como você decorar ou lembrar dos padrões, né? Mas assim, os limites que aparecem na prova, eles têm padrões de resolução. Às vezes a gente tem polinômios, um dividido pelo outro, que dá 0 sobre 0. Quando tu tem essa situação, tu sempre resolve do mesmo jeito. Na outra situação que vai aparecer aqui, que é uma raiz, tu também sempre resolve do mesmo jeito. Na outra situação, quando é a raiz desse jeitinho diferenciado aqui, tu também tem um jeito de resolver. É sempre o mesmo jeito, sabe? Todas as funções têm um padrão de resposta. Então, a pessoa que tem mais tempo para fazer as coisas, né, ela vai decorar esses padrões, né? Então, como tu não tem, eu vou tentar, só te mostrar rapidamente, né? Vamos lá. Ó, quando tu tem uma situação como essa, tu tem que entender o que está acontecendo. Tá dando 0 sobre 0, né? Mas isso é importante, por quê? Porque você jogou a raiz, então. Né? Lembra? Quando a gente joga, quando a gente faz a Bhaskara, não é para encontrar as raízes, os valores que zeram a função? Sim. Aqui tu já sabe que a raiz é menos 3. Sim, porque zerou o polinômio de cima. E né? o de baixo também, então é a raiz do de baixo também. Né? Mas no de baixo é bem óbvio de ver, né? O problema é que no de cima não é tão óbvio. E aí entra um ponto importantíssimo. Quando você sabe as raízes de um polinômio de segundo grau, ou de um polinômio que seja, você sabe que é possível fatorar o polinômio. Ok? Usar D'Alembert, né? Bem, eu não sei esses nomes aí porque eu sou físico, mas se você diz, eu acredito. D'Alembert, é que a gente... pra mim é novo. Agora eu esqueci, mas é a soma da raiz com a diferença de x, se não me engano. Pô, daí já não sei, bro. Só sei do seguinte. Eu chamo de fatorar. Por quê? Porque tu tem um polinômio de segundo grau e tu escreve ele com uma multiplicação de dois polinômios de primeiro grau. Tá vendo? Tá. Porque tu sempre pode fazer isso quando tu tem um polinômio que tem raízes. As raízes desse polinômio aqui é menos 3 e mais 2. Menos 3 e mais 2 são as raízes. Ok? Você fez com soma em produto. Mas assim, eu já sabia que era menos 3 porque eu vi aqui, né? O menos 3 está zerando. Então, é menos 3 e mais 2. Então, a gente pode escrever como x menos a raiz vezes x menos a raiz. Tá. Sempre pode escrever um polinômio dessa forma, fatorada. Só precisa saber as raízes. Agora, por que isso é legal? Porque se está zerando em cima e embaixo, então significa que em cima e embaixo tu vai ter a mesma função sempre. E elas vão poder se cortar, se simplificar. Agora tá fazendo sentido porque que pode cortar em cima e embaixo. Exato, tu pode cortar em cima e embaixo porque são as raízes, né? São as mesmas raízes. São as mesmas raízes para os dois. Exatamente.
Então, maravilha. Nunca tive para pensar nisso. Pois é. Então, Verdade. os professores não explicam direito, né? Daí tem que... Por que esses caras não me contratam logo, né? Pois é, você tem que virar professor universitário. Pode que... Pô, pior que eu tava dando aula numa federal, eu entreguei meu cargo lá, não quis continuar. Que isso? Por Muita quê? enrolação, velho. Essas coisas de governo aí, burocracia, muita Ah, chatice. burocracia é demais. Eu tô com problema por causa de burocracia, por exemplo. Pois é, não tanco essas coisas aí, velho. Não rola. Daí, pá, daí, ó, cortou, saiu o problema. O problema era a indeterminação. Mas se tu jogar valores próximos de -3 pela esquerda e pela direita, tu vai ver que essa função aqui dá -5. E agora isso vai aparecer claro porque você apagou, você destruiu a indeterminação que surgia desses termos repetidos, né, em cima e embaixo. Agora com x-2 aqui tendo -5, beleza. Né? Agora é só jogar o -3 aqui e dar -5, beleza? Tá, beleza. Beleza. Então agora aqui nós temos uma outra situação muito frequente e eu tô vendo que cai na tua prova. Tem uma assim na tua prova. A seda que eu tô vendo aqui e a seda que eu tô vendo aqui. Então, ó, o que que acontece? Tu tem raízes aqui, beleza? E novamente está dando 0/0. Mas quando tu tem raízes desse jeito, tu pode fazer a multiplicação pelo conjugado. Lembra do teu professor falando de multiplicação pelo conjugado? Sim, eu lembro do conjugado, só que eu tenho muita dificuldade com ele. Ele é bem confuso, né? O livro aqui ele não está explicando direito, então eu vou te explicar. Aqui nós temos que multiplicar pelo conjugado. Quando tu vê um padrão desse, raiz menos raiz, onde, veja, diferente do daqui de baixo, né, que é raiz menos número. Quando é raiz menos raiz, daí tu vai aplicar o conjugado. Agora eu vou te explicar como é que faz isso. Bem massa aqui. Quando tu entender de verdade, tu vai ver que é bem legal de fazer. Por mais bizarro que isso possa parecer. Numa sexta-noite eu dizer que é legal fazer um limite, é pra acabar. Com conjugado. Conjugado ainda por cima. Não, mas é massa, assim. Vou te mostrar. Bem, o que tu sabe é que é muito legal quando aparece uma coisa do gênero... Quando aparece uma coisa do gênero assim, né? Ó, raiz de x ao quadrado. Não é muito legal isso? Porque daí tu corta e sobra só o x, né? Sim. Né? Seria legal se de alguma forma aparecesse essas raízes ao quadrado. Temos que ter isso em mente. Por quê? Porque daí dá para simplificar o 2 com o 2 que está aqui, né? A coisa, ela é meio intuitiva, né? Se não tivesse essa raiz, a gente pensa, pô, se não tivesse essa raiz, então vamos fazer a raiz desaparecer. Só que para isso, a gente vai ter que usar nossos conhecimentos de álgebra lá do coleginho. E qual é o conhecimento que a gente tem que ter aqui? O que nós usamos no conjugado, e o professor às vezes não deixa explícito, é a ideia da diferença, como é que a gente fala? Diferença dos binômios, binômio da diferença, um negócio assim. Que na prática é o seguinte, ó, digamos, vou fazer coloridão aqui. Digamos que tu tenha A mais B vezes A menos B. Isso lá na escola, a gente fica tipo uns meses, no fundamental ainda, só aprendendo qual que é a resposta disso. Eu não vou fazer o chuveirinho, tá? Não vou fazer. Mas se eu fizesse o chuveirinho, eu teria a resposta que a gente decora lá na escola. A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o termo que é sempre positivo fica positivo ao quadrado, e o termo que uma vez é positivo e outra vez é negativo fica negativo ao quadrado. Tá vendo? Bem, por que eu estou falando isso? Porque eu olho para essa conta e penso o seguinte: se isso fosse um A, se isso tudo aqui fosse um A, e isso tudo aqui fosse um B, e eu multiplicasse pelo contrário, eles ficariam ao quadrado, que é justamente o que eu quero. Eu quero essas coisas ao quadrado. Sacou a ideia? Então, Tá, entendi. eu vou chamar esse cara aqui de A, e este outro carinha ali, o raiz de 2 de B. Ok? Beleza. Então, se eu usar essa regra aqui, ó, eu vou só copiar de novo, estou explicando o porquê do conjugado, depois a gente vai aplicar, tá? A gente vai ter como resposta, então, o A ao quadrado, e o A ao quadrado vai ser x mais 2. Vai simplesmente sair a raiz, né? Se eu levar ao quadrado aqui, não vai simplesmente cortar a raiz. E o B ao quadrado, que é... Que é 2. Que é 2, exatamente. Daí, eventualmente, vai até cortar aqui, vai sobrar só o x, olha que coisa bonita. Não é mesmo? Então, a ideia é essa. Mas qual é o conjugado? Né? Qual é essa coisa que eu tenho que multiplicar?
Porque aqui, se eu parar para pensar, se eu chamei isso tudo aqui de A, é A menos B. Não é? Está aparecendo A menos B? Estou chamando tudo, incluindo a raiz, tá? A menos B. A raiz também faz parte do A. Sim. Então, o que eu tenho que multiplicar é A mais B. Ou seja, é a mesma coisa, só que com o sinal de menos, com o sinal de mais ali. E nem aqui, ó. Eu estou multiplicando a mesma coisa, só que com o sinal de mais. Aqui está com o sinal de menos, aqui está com o sinal de mais. Então, como aqui está com o sinal de menos, eu tenho que multiplicar pela mesma coisa, só que com o sinal de mais. Aqui está o A mais B. Aqui está o A mais B. Aqui está o A menos B. E aqui está o A mais B. Beleza? Tá fazendo sentido? Beleza pra ti? Tranquilo? Sim, sim. Eu tô digerindo ainda, mas sim. Então tá, vamos recapitular. Quero que essas coisas fiquem ao quadrado para saírem da raiz. Sei dessa relaçãozinha que a gente aprende na escola. Diferença do binômio. Diferença porque tem sinais diferentes. Olho, tendo esse aqui como A e tendo esse aqui como B, e vejo esse sinal de menos, sei que tem que multiplicar pelo que tem o sinal contrário. Eu sei que vai ficar ao quadrado, que é o que eu quero. Quero que as raízes sumam. Vejo isso aqui como A, vejo isso aqui como B, sei que vai ficar alguma coisa desse gênero. Então agora estou multiplicando pelo conjugado, estou multiplicando pelo que troca o sinal. O conjugado é simplesmente a mesma coisa que o sinal trocado. Eu sei que essa mesma coisa... Eu não vou fazer o chuveirinho. Tu não vai fazer o chuveirinho. Se tu fizer o chuveirinho, tá errado. Vai dar certo a conta, mas tu tá errado. O que tu tem que fazer é saber dessa resposta. Que quando tu multiplica por conjugado, simplesmente as coisas ficam ao quadrado. Com o sinal negativo no que tem que ficar negativo, que é o raiz de 2. Ok? Tu já sabe a resposta. Tu não vai fazer a conta, tu não vai perder tempo com isso. Tu já sabe a resposta. Ok? Já sabe que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Beleza? Só que eu tenho que multiplicar na parte de baixo também, por regra da matemática. Se eu multiplicar só em cima, eu estou mudando a minha conta, né? Eu queria fazer isso com a minha conta do banco, por exemplo. Eu tenho 20 pila. Eu multiplico só em cima por 1 milhão. Não posso. Eu tenho que multiplicar embaixo também para manter o mesmo número, né? O número... aqui ficou 20 mil dividido por 1000. É 20. É 20 também. Entende? Então, tu tem que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo para manter a igualdade. Tá bom? Tá. Agora, bem, agora que eu entendi isso, que eu tive que multiplicar pelo conjugado, usando a regra do binômio da diferença, que eleva simplesmente as coisas ao quadrado, então eu já vou escrever o meu novo limite. Meu novo limite vai ser simplesmente a parada que está em cima, sem a raiz. Porque pelo binômio da diferença, essas coisas ficam ao quadrado. E raiz ao quadrado, a raiz soma. Pronto. Mas tem que tomar o cuidado. Diga, alguma dúvida? Não, tô bobo, na verdade. Eu tô entendendo. Que bom, graças a Deus. Então, na parte de baixo tem que tomar cuidado que o x está multiplicando, né? Bem, apesar de eu gostar do elogio e querer que você tenha entendido, eu sou meio socrático na hora de ensinar e na hora de realmente avaliar se o aluno entendeu. Para mim, o aluno só entende quando eu peço para ele fazer um exercício e ele repara o que ele não sabe, né? Tipo, que nem o Sócrates falava, só sei que nada sei. Então, o conhecimento começa quando o aluno está percebendo que ele não sabe, né? Então, até agora, um cara que faz isso há 15 anos está fazendo para ti. Então, tudo parece muito lógico quando alguém que sabe está mostrando. Sim, né? Sim, eu tenho que fazer o meu próprio exercício. Eu mesmo fazer o próprio exercício, exatamente. Então, primeiro ponto aqui, já dá para cortar o 2 com menos 2. Então eu vou fazer esse ponto aqui com um pouco mais de paciência, para tu entender a lógica do bagulho. A hora que eu corto 2 com menos 2, vai sobrar só o x em cima, né? E olha só que coisa boa, tem um x em cima e um x embaixo multiplicando todo mundo. Então, novamente, eu posso cortar. Quando só tem uma... Vamos dizer assim, quando tem uma coisa em evidência igual em cima e embaixo, eu corto, né? Então, tipo, o x aqui está em evidência na parte de cima, porque ele é a única coisa que está na parte de cima. Então, na hora que eu corto, vai ficar sem nada aqui, virar uma conta fantasma, não. Vai ter 1. Então, ó, estamos bem, porque agora não tem mais indeterminação. Se tu jogar 0 aqui, ó, não dá pau. Não tem problema. Na hora que tu joga 0, vai ficar 1. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 raiz de 2. 2 vezes raiz de 2. Beleza? Beleza.
Tranquilão, né? Então acontece, né? Ela sempre passa por essa lógica de multiplicar devido a essa regrinha aqui lá da matemática básica. Cara, a gente tem 10 minutos. Eu vou pedir para tu fazer uma conta parecida com aquela primeira que eu te mostrei, que é um pouco mais fácil, né? Tem a ver com polinômio lá. Tá. Da raiz e tal, né? Mas eu vou pegar uma da tua prova que é parecida, que eu vi aqui. Deixa eu pegar aqui para você, só um segundito. Onde estás? Onde estás, coração? Caraca. Eu acho que esse aqui, apesar dele ser meio feio, né? É o que tá na prova. E tava nas duas provas, então acho que ele vai pôr na terceira também. Essa conta aqui, ó. As duas provas ela tá. Então, muito provavelmente ele vai cobrar. Então é o seguinte, velho. Eu vou te dar 5 minutos para tu tentar desenvolver qualquer coisa sozinho, sem a minha ajuda. Não vou ficar aqui, tá? Vou até tomar uma água. Para que tu perceba o que tu sabe, o que tu não sabe, etc. Note as tuas dificuldades e me diga, tá bom? Aí daqui a 5 minutos tu vai me dizer tudo isso, vai me mostrar o que tu fez, e daí eu vou resolver para ti caso tu não termine, beleza? Tá. Eu vou te mandar a resolução da apostila dessa conta que foi parecida, tá? E use ela como referência para te ajudar durante a resolução dessa conta aí. Tá no WhatsApp já, tá? Tá indo lá no WhatsApp. Então, beleza, daqui a 5 minutos eu volto. Tá? Boa sorte. Obrigado.
E aí, meu cara, conseguiu desenvolver alguma coisa? Então, eu desenvolvi, não consegui Uma foto aí do que resolver. tu fez. Posso mandar uma foto? É que eu fiz um rascunho, então não vai dar para entender muito, mas o que eu desenvolvi foi o seguinte: eu não consegui mexer muito no 2 menos x em cima. Embaixo eu reescrevi o x ao cubo e reescrevi o menos 8 como 2 ao cubo. Não vai resolver desse jeito. É, Bem, o que tu tinha que ter reparado, que eu acho que tu reparou, é que dá uma indeterminação, né? Dá 0/0, certo? sim. Tudo bem. Então, nós entramos na mesma situação do exemplo que eu te mandei. Se é zero embaixo e zero em cima, significa que eles têm a mesma raiz. O 2 é uma das raízes desse polinômio aqui de baixo. Okay? Ele é a Uhum. única raiz do de cima e é uma das raízes do polinômio aqui de baixo. O polinômio ali de baixo é um polinômio de terceiro grau. Significa que ele pode ter até 3 raízes, tá? Uhum. Mas a quantidade de raízes não importa. O que importa é que a gente sabe que 2 é uma das raízes. Por que isso é importante? Porque isso me permite várias formas de resolver essa conta. Tem uma forma que é a divisão de polinômios, que, como a gente não está tendo aula há muito tempo, né? A gente acabou de ter aula, eu não vou Uhum. te ensinar. Então eu vou te ensinar uma forma meio, sei lá, engembrada de resolver essa conta, tá? Mas tu tem que ter uma coisa em mente. Se zerou em cima e embaixo, significa que dá para escrever x ao cubo menos 8 como x menos 2 que multiplica alguma coisa. Ok? Aqui é x menos 2. Só que tá Tá. 2 menos x, né? Tu tá olhando e tá um 2 menos x, né? Voa Uhum. lá, virou x menos 2. Ó. Por quê? Porque eu pego e passo menos 1 para fora. Beleza? Uhum. Então, ó, vai ter o x ao cubo menos 8. Se ele zerou com 2, significa que dá para escrever como x menos 2 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa eu ainda não sei, tá? Mas dá para escrever. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora, bem, o jeito para encontrar essa coisa é dividindo o polinômio. Não tem jeito, é dividindo. Só que como eu não tenho tempo para te explicar a divisão de polinômio, tu pode ver no YouTube outra hora, se tu quiser. A divisão de polinômio é só aquela que eu coloco um polinômio de um lado, do outro, aí tem que multiplicar. Ou, Isso, sim, eu isso posso fazer, mesmo. só uma dúvida, eu posso fazer isso então, quando eu tivesse na prova, por exemplo, x menos 2 e x ao cubo menos 8, porque eu tinha muita No dúvida caso, disso. no caso tu ia ter que dividir o de baixo pelo de cima, né? Porque é o maior, Porque o ele é maior maior, exatamente. parte, tá? Daí daria a seguinte resposta. Bem, eu vou fazer meio engembrado aqui, tá? Não, beleza. Tem que ter x quadrado. Porque na hora que eu multiplicar x quadrado por x, vai dar x ao cubo. Beleza. X quadrado é um dos termos, certo? X Uhum. quadrado é um dos termos. Agora, como a gente tem menos 8 aqui, vai ter que ter alguma coisa que, a hora que eu for multiplicar pelo menos 2, bem, vai zerar, né? Vai ter que ter um padrãozinho aqui que zere, não é mesmo? Porque não Uhum. tem o termo x quadrado e não tem o termo x aqui, né? Vai do x ao cubo para o 8 já. O termo com ao cubo para o termo sem nada, né? Então, quando isso acontece, normalmente tu tem dois valores positivos aqui. E os dois valores positivos aqui é 2x e 4, tá? Eu não vou te explicar o porquê, mas eu juro para ti, se tu fizesse a divisão, tu ia encontrar isso. Se tu fizesse agora x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2, depois de toda a Uhum. conta aqui, a resposta daria isso aqui, tá? Eu te garanto. Tá. Não, beleza. Isso aí eu domino. Ah, Essa então tá questão show. aí. Se tu domina isso aqui, tá show. Então, bem, o que, que isso significa? Significa que x menos 2 vezes esse cara dá esse. Que nem numa Sim. divisão normal, né? 6 dividido por Uhum. 2 dá 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, significa que dá para reescrever esse cara aqui, ó, depois que a gente faz essa divisão. Já que não deu para fatorar, né? Na outro problema lá, no que eu te mandei, ele fatorou, né? Mas como aqui não deu para fatorar, porque a função era feia embaixo, nem sempre a gente consegue encontrar as raízes tão fácil, né? Quando como a função era feia embaixo, a gente teve que fazer divisão de polinômios. E daí a gente encontra x menos 2, que multiplica x quadrado mais 2x mais 4, certo? Uhum. Dividindo. Cortou, cortou, ficou igual, então, ao limite de 1 por essa função zona feiona. Tá. Beleza. Eu posso fazer uma pergunta rapidão, já que o nosso tempo está acabando, Claro. então? É só para fixar mesmo para mim, porque, como eu falei, é a parte que eu tenho mais dificuldade.
Quando eu tiver uma raiz, eu posso usar o conjugado, Isso. né? Assim, a soma de raízes, né? Ou então a subtração de raízes. Tanto no denominador quanto no numerador. Tu Quando vai ter que for... usar o conjugado, sempre. Às vezes não tem nem denominador, tu vai ter que usar o conjugado. Às vezes é só Tá, duas raízes, uma diminuindo a outra. Tu tem que usar o conjugado, tá? tá. Quando for um polinômio sobre outro polinômio, eu posso usar a divisão de polinômios, né? Isso. Tá. Basicamente, esses dois tipos de questão que vai cair na tua prova. E daí tem os limites notáveis, né? Tu vai ter que decorar quais são os limites notáveis e tentar algebricamente adaptar a tua equação para ficar igual aos limites notáveis. A apostila que eu vou te mandar agora, ela tem bastante desses exemplos, tá? Então, dá uma boa lida nela, eu tenho certeza que vai te ajudar. É a partir da página 73 da apostila. Tá. Olha isso aí que ele explica bem bonitinho lá, tá? Tá, Belezinha? eu vou ver. Então tá, eu Aí- vou postar o vídeo no YouTube aqui.